Graças a Deus. Agora eu vou passar para o nosso companheiro Evaldo, que vai nos trazer as considerações da noite de hoje. Que o olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre nossos corações aquecidos na fé, para que possamos reter esse desejo que Maria tem de nos ver felizes. Não a felicidade passageira, a felicidade da terra, que é uma felicidade efêmera ainda, e quando nós encontramos a possibilidade da felicidade naquilo que é transcendental, ou seja, que não está no plano físico, a nossa felicidade ela vai se sendo robustecida pela fé. A fé é o elemento que faz com que cresça em nós a vontade de sermos melhores a cada dia. Gosto muito de uma frase do Chico, quando ele diz que, graças a Deus, eu já não sou o que eu era, mas ainda não sou o que eu pretendo ser. Mas, graças a Deus, eu sou melhor hoje do que ontem. Esse é o nosso caminho, sabe? Esse é o nosso caminho. E eu estava aqui sentado ouvindo as músicas, a voz do Aloysio e do Luiz, que aquece o nosso coração. E eu estava lembrando que, você lembra, sabe quando você vai fazer uma viagem pela primeira vez para um lugar que você não conhece? Você vai numa expectativa muito grande, não só pela viagem, mas por lá chegar. E você chega, se encanta, ou também, claro, pode se decepcionar, mas na maioria das vezes, quando é algo programado, a gente se encanta com aquilo que nós encontramos. Aí chega no ano seguinte, vamos para o mesmo lugar. Ah, com certeza tem locais que eu ainda não conheço. E criamos uma expectativa e vamos. Mas quando nós vamos pela 10ª vez no mesmo passeio, a gente já acha a viagem muito longa, o local é um pouco enfadonho, porque não tem novidade. Não é assim? Não é? Mas quando a gente vem para cá, não pode ser assim. Quando a gente vem para cá, a cada momento que a gente chega aqui, pode ter certeza, tem um caminhão de novidade nos esperando. São emoções novas, alegrias que a gente não consegue definir, sabe? Aquela certeza de que eu vim aqui e eu sou bem quisto aqui. Eu sou amado aqui. É que nós, graças a Deus, ainda pela nossa ignorância, sabe, Luiz, e a nossa percepção é muito rasteirinha. Mas se a gente pudesse perceber cada abraço que a gente ganha aqui, sabe? Que energiza a gente e tem aquele sentimento íntimo que vale a pena continuar. Sabe? Eu vejo casa espírita assim. Eu não consigo. Assim, pode ser, aos olhos de alguém, uma deficiência, mas eu não consigo ver mesmice. Sabe? Não consigo, Fran. É uma coisa estranha, mas legal. Sabe? Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de rever amigos, de sentir a alegria do calor do olhar para mim ou devolver esse olhar para o outro. Eu entendo que a proposta de Jesus para uma casa espírita é a renovação permanente da alegria de servir. Não é a alegria de receber, é a alegria de servir. Eu lembrando de uma passagem, se eu não me engano está no Boa Nova, mas se eu errar me perdoe. Pedro questiona Jesus. Mestre, onde tivemos nas bodas de Caná? Ezequiel, que era o noivo da boda de Caná, nos alertou sobre a questão que o vinho acabou. Senhor, tu transformou a água em vinho. Não estaria, por acaso, estimulando a bebedeira? Lógico, o raciocínio de Pedro, como Emmanuel fala, né? Um ser ainda rude, tempestuoso. Jesus dá uma frase, sabe, Mel, para Pedro. Jesus fala assim: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Sabe, é isso. É isso.
O Cefac nos proporciona a alegria de servir a um amigo. Não é de saber se o amigo está certo, está errado, se demorou a vir ou veio constantemente, se pede hoje, amanhã e depois também, nada disso. A alegria de servir um amigo. É o que eu sinto nessa casa quando eu venho aqui, sabe? E olha, vocês podem ter certeza, um dos maiores necessitados sou eu. Porque quem chega aqui à frente para falar não é quem tem capacidade, é o oposto disso, sabe? O Luiz e o Aloísio, se parassem de cantar aqui, a vida deles seriam terríveis. Um tédio absurdo. Porque enquanto ele harmoniza o ambiente pela música, o Mário morre de inveja de você, Luiz. Ele fica ali doido para tomar até lugar, mas ele não aprendeu a tocar violão. Aí ele vai. A gente tem fé que vai conseguir. Tá, Mário? Eu vou dar apoio para tu. Sabe? Mas quando o Aloysio está ali cantando essas músicas que vão nos harmonizando, acalmando o nosso coração, a gente está recebendo passe. O passe não é só no momento, ao término da reunião, que o médium estende a mão para a gente, não. Isso daí é a complementação da reunião. Mas todo o processo da reunião, ela se dignifica pelo passe, pelo auxílio que nós recebemos da espiritualidade. A gente até pode tirar um cochilo durante a reunião. Até pode. O Carlos tem que falar baixo, porque o Carlos está cochilando agora. Tem que falar baixo, que pega mal acordar o cara lá, coitado. Tá? Não belisca ele, deixa ele. A gente pode até, mas o melhor sono que existe é dentro da casa espírita, não é, Roberto? É o melhor cochilo que tem. Você sai daqui inteiraço. Enfrenta as... É sério, eu trabalhava à noite, quando eu ia para a casa espírita e dava aquelas cochiladas, né? Tinha uma senhorinha, coitada, que ela atravessava o salão para me acordar. Chegou a fazer uma vala, tantas vezes que ela andava. Mas eu saía dali e ia trabalhar depois, e ia cesão, a noite toda atento, resolvendo o que eu precisava resolver. Mas por quê? Porque esse ambiente acalma o nosso coração. Sabe? Ele apazigua o nosso coração tempestuoso da luta da vida de todo dia. Mas como nós somos espíritos ainda muito necessitados, nós precisamos vir mais vezes. Quem dera pudéssemos vir quinta, sábado, né? Nos domingos que tem os eventos na casa. Então são atividades que nos levam a acalmar os nossos vulcões internos. Mas, Evaldo, eu começo a tocar aqui 1 hora antes. E eu percebo que a casa está lotada. Assim que toca a segunda música, já percebo que a casa está lotada. É que, graças a Deus, os nossos olhos físicos não conseguem dimensionar, né? E muitos deixam para subir na hora da reunião. Isso. E fica lá embaixo. Fica conversando. Eu vejo o Roberto e a Aloysio, fica lá embaixo conversando. Eu vejo. Depois, eu tenho só gratidão por isso tudo. Por quê? Porque os espíritos necessitados, milhões e milhões de quilômetros, ao ouvir a música, já vem para cá. Justamente. E eu fico grato. Justamente. É a pura expressão da verdade isso que você está falando. Tá? Porque a música, ela tem a possibilidade. A música, quando é uma música que eleva o ambiente, elas tocam as fibras da nossa alma, do perispírito. A harmonia musical, ela toca as células do perispírito. As células. E muitas das vezes nós temos nossas dores aliviadas pela música. E aí, hoje nós vamos falar uma coisa que todo mundo gosta de falar desse assunto. Eu não tenho dúvida nenhuma, morte. A Marília tremeu aqui na cadeira. Não tem opção, Marília. Não tem essa. Falávamos antes, né, da reunião, que os espíritos nos falam que temos 2 fatalidades que não temos como dela fugir. Uma é nascer, em relação ao plano material. É nascer e morrer. Não tem jeito. Eu não quero morrer. Tá bom, mas vai assim mesmo. Não tem jeito, né? A minha avózinha desencarnou com 98 anos, aborrecida com Deus, que ela queria ficar mais tempo.
mas não teve jeito. Tocou a sineta, né? A gente vai nessa. E não tem essa condição de que vai morrer todo mundo velhinho, caquético, não, hein? Tá? Porque tem criança que desencarna. Ainda hoje falamos de alguns casos, né? De criança que desencarna. Então, em relação à vida material, a fatalidade é nascer e morrer. Em relação à vida espiritual, é fé no futuro. Porque se você não acreditar na vida depois da morte, a nossa possibilidade de compreensão, ela começa a ficar reduzida. E nesse sentido de redução, nós começaremos a questionar determinadas condições da nossa fé. Por que que eu tenho que ser bom se morreu, acabou? Se não tem amanhã, não tem depois. Por que que eu tenho que ser bom? E por que que eu não posso ser mal uma vez que morreu, acabou? Então, são certos condicionamentos que nós somos levados a partir do momento de uma crença. Crença é acreditar em algo. A crença na vida futura, na continuidade da vida. Essa continuidade da vida, para nós, ainda é elemento de muitas dúvidas. Por quê? Aqueles mais céticos dizem o quê? Ninguém voltou de lá para dizer como é. Então eu vou chamar um espírito aqui para se materializar, trancar a porta para ninguém correr, porque se um espírito aparecer aqui, boa parte vai querer pular pela janela, não é? Porque eu não acredito em espírito. É igual aquela frase tão conhecida da tradição latina, né? De eu não creio em burra, mas que ai, né? Eu não creio em bruxa, mas que tem. Então, a mesma coisa, uma relação muito grande com a continuidade da vida, a perenidade da vida espiritual. Quando existe essa dúvida muito forte dentro de mim, eu começo a perder valores em relação às minhas atitudes agora. Por que que eu tenho que ser amigo da Sônia se ao morrermos nada mais existirá? Então, eu vou olhar para a Sônia que nem olharia para uma árvore, um poste, alguma coisa que não me daria nenhum retorno nesse sentimento. Kardec sempre se preocupou de trazer elementos para que a nossa credibilidade se tornasse num artigo de fé. Fé é diferente de crença. A crença, ela precisa de renovação do seu sentimento. A fé, já diz os espíritos, é confiança no futuro. A tua fé não pode estar estabelecida num fato de hoje. Hoje eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Tu jogou? Não. Como é que vai acontecer? Né? Não, vai que alguém ganha e perca o bilhete perto de mim. Eu não desejo mal aos outros, né? Porque a pessoa comprou o bilhete, ganhou na loteria, perdeu para eu achar porque eu tenho fé. Não tem lógica isso. A fé é estabelecida no seu objetivo. Qual é o objetivo de todos nós que estamos aqui, fisicamente falando, no Cefac? Qual o nosso objetivo? Dias melhores. Sermos melhores a cada instante, não é cada dia não, que o dia tem 24 horas, a cada instante, a cada minuto, eu tenho que propor a mim mesmo a renovação dos meus entendimentos, da minha conduta, para que eu não seja motivo de dor, de sofrimento para o meu semelhante. Então, Kardec questiona aqui na 152 a questão da individualidade. Por que Kardec pergunta isso? A época do codificador, na França, a gente sempre lembra, né, que a França, cidade das luzes. Não era porque era muito iluminada, sabe, Luiz? Não era porque já tinha lá o lampião a gás, já tinha uma tecnologia mais eficiente. Era a cidade das luzes pelas mentes brilhantes do planeta que se associavam a Paris para o desenvolvimento da intelectualidade da ciência humana. E naquela época, o que estava muito em voga na sociedade parisiense era a ideia positivista de Auguste Comte. Penso, sinto, logo existo. Era a ideia predominante. E Denisard... Não, é o último. É Hippolyte Denisard Leon Rivaio.
né? O professor Rivail era adepto da teoria do positivismo de Auguste Comte. Por quê? Porque ele não entendia a fé nos moldes que tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante impunha aos seus adeptos esse entendimento. O que não era explicado à luz da ciência humana ou à luz dos olhos dos seres, das pessoas, era considerado como segredo de Deus ou mistérios de Deus. E para o protestante, a ideia era sempre da impossibilidade de questionar Deus em qualquer aspecto. Então, o positivismo vinha ao encontro da massa intelectual daquela época. E qual era a visão da massa intelectual da época? Era condicionante. Se houvesse a continuidade da vida, ou seja, uma vez que a morte abraçou a existência física de alguém, nós voltaríamos ao todo universal. Era a teoria panteísta, né, Mário? Se eu não me engano, a teoria panteísta. Voltaria ao todo universal. Ou seja, você perderia a sua individualidade, deixaria de ser você mesmo. E aí Kardec questiona isso aos benfeitores. Ele pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Os espíritos tinham hora que não tinha muita paciência, não, sabe? Na resposta, sabe, Patrícia? Não tinha muita paciência, não, porque eles achavam que Kardec era persistente em determinados assuntos. Ele responde assim: não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Temos dentro de uma casa espírita, associada ao estudo da doutrina espírita, com práticas de intercâmbio espiritual. Tem alguém aqui que não acredita em espírito? Que isso é mó cascata? Se tiver, Júnior, você acredita, Júnior? Acredita, né? A Patrícia beliscou ele agora, para ele dizer que sim. Não pode, não pode. Sabe por que eu faço palestra, Júnior? Que a Ivana tem que ficar quietinha. Depois ela me pega. Mas na hora da palestra ela não pode calar a boca. Está errado. Não é assim? Não pode. Mas a possibilidade que nós temos de não aceitar a existência do espírito, tem nada errado não, gente. Cada um dentro das suas convicções. A doutrina não tem por interesse ganhar prosélitos. Ou seja, nós não queremos que todos aqui sejam seguidores do espiritismo. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é que todos nós nos propomos a mudar o nosso comportamento, fazer o bem, fazendo bem ao próximo. Se você vai acreditar em espírito ou não, se acha que isso acontece ou não acontece, é cascata ou não é irrelevante. O principal é você mudar a tua conduta na prática do bem. Isso que é essencial. Esse que é o desejo de Kardec em relação àqueles que estão dentro de uma casa espírita para o estudo. Mas, se a pessoa entende que morrendo vai voltar ao todo universal, ou seja, não tem mais individualidade, quando eu desencarnar, não fará nenhuma diferença quem era minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, essa ideia não tem base dentro do conceito da ciência espírita. Por que que não tem? Porque se nós estamos aqui no Cefac, Luiz, terminada aqui a palestra, nós vamos estar sentados, contritos para receber o passe. Essa contrição para receber o passe, o que eu busco? Que além do irmão que está fornecendo a energia através do passe, espíritos amigos potencializem o irmão. Certo? Terminou aqui em cima, ou para onde nós vamos em maioria? Para baixo, para as salas de tratamento ou para a sala de corrente e alguns para a sala de cirurgia. Não é esse o caminho natural? Se eu não acredito em espírito, por que eu vou seguir todo esse trajeto? Se eu não entendo como sendo verdadeiro aquilo tudo que está acontecendo, que chega na sala de corrente, eu vou ser recebido ou não por uma entidade espiritual manifestada através de um médium. Se eu não acredito em espírito, eu não estou aberto às percepções que poderão atender às minhas necessidades.
Então, o que Kardec nos propõe aqui é que, os espíritos dizem a Kardec, se você não acredita que exista a individualidade, como é que um espírito... Quem aqui já ouviu mensagem do irmão João, que é o mentor da casa? Levanta a mão, por favor. Que ouviu mensagem do irmão João? A maioria. Como é que vocês sabem que é irmão João? Ele disse. Não, você está certo. Ele disse, nós não temos elementos para comprovar, a não ser o conteúdo da mensagem. É o grande elemento divisório, é o conteúdo da mensagem. Ele poderia dizer que era irmão José, irmão Joaquim, Pedro, Manuel, qualquer nome, irmã Cristina, poderia. O conteúdo da mensagem é que vai fazer com que nós identificamos que é um espírito que vem em nome de Jesus para nos auxiliar na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, como diz os espíritos, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Aí vem um pouquinho da impaciência, Patrícia. Se não fosses cegos, veríeis. Se não fosses surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Sabe aquela hora que você está discutindo com você mesmo? Lembra? Não acontece isso. Você está pensando. Aí entra um pensamento assim, não, mas isso que você está fazendo é errado. Não, mas não te perguntei nada. Eu só estou contando um caso. Aí você começa a discutir. Não é assim? A gente parece doido. Eu fazia isso, Val, falando na rua. Aí o pessoal passava longe de mim, né? E falava, aquele já foi, né? Essa possibilidade que nós entabulamos uma conversa mental e você sabe que não é de você contigo mesmo. Você percebe isso, porque os assuntos, às vezes, e as respostas são contrárias àquilo que você quer ou que você deseja. Aí começa, não é assim? A gente briga, né? No dia minha filha falou assim para mim, pai, tá tomando remédio? Eu falei, ainda não, mas se for preciso eu tomo, não tem nada com relação a isso. Aí, quantas vezes, sabe, Edith, eu estava numa reunião de palestra e eu começava a discutir, né, com a voz íntima em relação àquilo que o palestrante estava falando. Aí, quando você vê, você está mexendo muito os lábios. Sabe? As pessoas começam a perceber que você... Aí começa a achar que você é mal educado, que você está conversando na hora da palestra. É falta de educação. Então, é esse conceito que os espíritos estão dizendo a Kardec, que é rotineiro, mas nós não identificamos como sendo uma individualidade que está no plano extrafísico. Ou seja, é um espírito, é um irmão desencarnado que entra em relação conosco pelas vias do pensamento. Quando a gente lembra de algum sonho, eu sempre conto isso para poder entender. Quando a gente lembra de algum sonho, Alberto, você sonhou com um amigo que estava disputando a maratona com você. E para variar, ele estava na tua frente. Tá? Aí, tu conversando com ele sobre aquele fato, você já observou que com quem você está conversando não mexe a boca para falar? Observa isso quando sonhar de novo. Não, dá para observar. Assim, médio fofoqueiro faz isso. Sabe? Por quê? Porque a forma de comunicação dos espíritos conosco é o pensamento, não são palavras articuladas. Muitas das vezes as palavras articuladas, ela existe na minha formação íntima do entendimento que eu tenho para que aquilo se configure uma conversa. Eu essa noite conversei com meu pai. Como é que você sabe que é teu pai? Eu sei, eu conheço a voz do meu pai. O espírito precisa modular o pensamento dele de forma que você identifique como sendo alguém da sua relação. Ou quando é alguém que você não tem a relação nessa existência, a gente fala o que quando acorda normalmente? Isso aí com um monte de gente estranha. Interessante, gente estranha, mas tu não sai correndo, já percebeu? Tu fica ali naquela conversa ali e não causa, na maioria das vezes, nenhum mal-estar. Isso quer dizer o quê?
que os encontros espirituais que nós temos oportunidade através do sono físico, ele acontece em função da individualidade daqueles que conhecemos aqui no plano material. Se eu tiver a oportunidade de um encontro espiritual com a minha mãe, que já está no plano espiritual há muitos anos, não vai adiantar ela querer se apresentar para mim na conformação perispiritual de uma existência anterior a essa, porque eu não terei grau como identificar a presença dela. Não terei. Ela terá que se apresentar como foi Dona Dalva aqui no plano material. E eu, caramba, às vezes eu acordo e falo com a Ivana, Ivana, sonhei com mamãe. Ah, é? O que ela falou? Não lembro, mas eu sei que sonhei com ela. Porque o que eu gravo no meu íntimo é esse encontro com a individualidade. Então, se os espíritos não tivessem essa individualidade, eles estariam sempre com o mesmo pensamento. Não teria pensamento diferente. Se voltasse com a teoria do positivismo ao todo universal, não existiria a identificação. Eu sonhar com alguém que fosse minha mãe ou não, o assunto teria que ser o mesmo. É esse conceito que os espíritos vêm trazer para a gente. E Kardec tem uma nota aqui, após a questão 152, que ele trata justamente desse sentido. Se você consegue identificar um espírito através do sono, ou aqueles que têm a faculdade anímica da vidência, se você consegue identificar, isso denota que o espírito é uma individualidade. Que ninguém brigue comigo agora, por favor. Mas o cachorrinho, o gatinho, o passarinho não tem individualidade, pois não é detentor de um perispírito com um espírito. Não há possibilidade disso. Por quê? Porque o gatinho, o cachorrinho, o passarinho, o papagaio, seja o animal que for, ele é animado por um princípio espiritual e não pela determinação de um componente espiritual que nós identificamos como sendo um espírito, e digo que ninguém sabe qual é a forma ou a constituição de um espírito. Não sabemos. Ainda não temos condições para isso. Tanto que quando eu sonho com meu pai, eu encontro meu pai no plano espiritual, eu vejo a sua apresentação perispiritual e não o espírito do meu pai. Os animais, eles, por não serem seres conscientes, eles não têm individualidade. É o que Kardec diz para a gente no Livro dos Espíritos. Não vou entrar na questão da opinião individual de ninguém. Não é esse o objetivo. Mas em relação aos animais, não há essa individualidade que existem nos homens ou nos espíritos encarnados e desencarnados. Nessa percepção de individualidade que ela existe, Kardec vai lá na 153 e questiona: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Nós temos que dar uma explicação aqui bem sui generis. Hoje, o entendimento que a doutrina nos passa é que eterno é só Deus. Nós somos imortais. E na nossa condição de imortalidade, nós transmigramos de um corpo para outro ou de existência para outra, a fim de promovermos o nosso progresso intelectual e moral. Então, quando Kardec pergunta o sentido do termo de vida imortal, da imortalidade, não da vida eterna, porque a época era comum, não tinha um termo que separasse a vida eterna da vida imortal ou da condição imortal do espírito. Kardec fala nesse sentido de perpetuação da individualidade ao longo da eternidade afora. Eterno aqui em relação à eternidade, não como condição. Repito, eterno é Deus. Tudo o restante é criado pela sua vontade.
Então, quando os espíritos dizem para Kardec que a vida do espírito é que é imortal ou vai à eternidade afora, é que nós já caminhamos longos passos na nossa trajetória. Mesmo estando num plano de prova e expiação, com tantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso planeta, pela ação do homem ou causadas por ações anteriores, ainda assim nós somos espíritos milenares que temos a nossa trajetória pela eternidade afora. Então, o sentido aqui de eterno ou de imortal é em relação ao espírito. Por mais que nós temos dificuldade de compreender, nós estamos, como fala Emmanuel, na nossa melhor versão. Aí, Josiane, melhor versão. Então, quando tu reclamar de mim, tu vai falar, se essa é a melhor, imagina a anterior. Isso aí eu sempre falo para minha esposa e para minhas filhas. Não reclama que já fui pior. A doutrina garante isso. E essa condição de melhor versão, o que Emmanuel está nos afiançando nesse aspecto? Que a nossa trajetória anterior, ela foi recheada de enganos, de desastres morais e físicos que nós causamos. Por isso, essa ideia de imortalidade, ela não iniciou agora. Não iniciou agora. Não foi em... A página, achei bonitinho, que é do dia 16 de fevereiro de 59. Eu tinha 5 dias de nascido. 5 dias, podia ter aprendido desde aquela época, não aprendi, mas... Hã? Marília está assim, novinho, mas cheio de cabelo branco. A Irene também está cheia de cabelo branco, você não está falando. Tá? Então, a minha trajetória, esse espírito que nessa existência tem o nome de Evaldo, não iniciou no dia 11 de fevereiro de 1959. Não, ali foi mais uma etapa da minha jornada. Mas nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que a nossa trajetória, Carlos, a nossa trajetória em relação ao plano terreno, começou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Agora vê, Luiz, tu acha que tu está velho. 4,6 bilhões de anos, nós iniciamos a nossa trajetória para futuras encarnações nesse planeta. Porque o planeta, ele abriga o Homo sapiens sapiens apenas 200 mil anos para cá. É muito pouco tempo para que a nossa inteligência tenha alcançado, tecnologicamente falando, tenha alcançado esse patamar. A grande questão de todos nós é que a inteligência progrediu com bastante acerto, mas a nossa moralidade ainda está num plano extremamente sofrível. Por isso que André Luiz fala no livro Coragem que nós não somos crianças espirituais. E nós deveríamos, assim, sem radicalismo, claro, mas abolir essa terminologia que somos crianças espirituais. Nós somos crianças morais. Ainda não entendemos a necessidade da nossa transformação moral. Ainda não compreendemos que aquilo que o Espírito de Verdade fala para Kardec, e Kardec anota, se eu não me engano, no capítulo 11... do Evangelho, ele diz o quê? Que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Ao espírita não é aceitável falar nasci assim, cresci assim, síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um umbral assim. Porque se eu não mudo... ou então escutamos assim às vezes, Marisa, um espírita falar, eu vou deixar para a próxima. Não é? Quem aqui tem a garantia que irá reencarnar na Terra na próxima existência? Quem é que tem? Tem que ter um papel registrado em cartório, reconhecido firma a assinatura de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, né?
que você vai reencarnar de novo aqui na Terra e eu vou ser amigo da Sônia, da Olívia e esposo da Ivan. Quem que garante isso? Ninguém. Não temos essa possibilidade de garantia. Se nós não temos essa possibilidade, então eu vou usar, ou deveria usar, todos os meios possíveis para o meu progresso moral. Eu começar a sair da minha razão, sabe? Mas eu tenho razão. Toda vez que eu falo essa expressão, lá vem Chico de novo na minha cabeça. Uma mulher procurou Chico Xavier na Fazenda Modelo, que precisava de um passe. E aí o porteiro falou, olha, seu Chico está lá para o meio do pasto, não vai dar para chamar ele não. Ela voltou aborrecida, chegou na casa de José Cândido, que era o irmão do Chico, e falou, cadê Chico? Eu preciso de um passe. José Cândido falou, Chico, essa hora está trabalhando, minha irmã. Volte 8 horas, que é a hora da reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e Chico certamente vai atender a senhora. Ela falou um monte de impropérios para José Cândido em relação ao Chico, foi embora. Quando deu 8 horas, ela chegou lá no Luiz Gonzaga, sabe, Jane? E Chico estava conversando com uma pessoa à mesa, dando orientação. Ela chegou e falou, safado, estou te procurando o dia todo e você não me atende. Levanta daí e me dá um passe. Aí o Chico falou assim, calma, minha irmã, eu vou lhe atender. Calma, noda. Deu um bufetão na cara do Chico. Aquela de estalar mesmo, bonitona. Chico levantou, foi para a cozinha, começou a chorar, de nervoso. Aí pegou a água para tomar uma água, Emmanuel apareceu. O que há, Chico? Seu Emmanuel, eu estou com a cara igual um pão doce. O senhor não acha que eu estou com a razão? Emmanuel falou, tá, mas ela está com a necessidade. Levanta e vai dar um passe nela. E aí? Se Marilene e Jane diz que não vai poder atender a gente hoje, a gente fala, muito obrigado, minha irmã, eu a compreendo, é muita tarefa, o horário é adiantado, eu vou na paz de Deus, confiante que a espiritualidade vai me ajudar, ou eu saio daqui, tá vendo? Se eu fosse para a Irene, ela atendia. É comigo? Quem é Evaldo na fila do pão? A proposta que a doutrina nos traz em relação à continuidade da vida é a nossa mudança. Não dá para a gente repetir os mesmos erros, vida após vida. André Trigueiro é um jornalista espírita, ecologista. Ele, há uns anos atrás, parodiando uma mensagem de fim de ano da Rede Globo, o André lançou um slogan, tente, invente e cometa um erro diferente. Que a gente reproduz o mesmo erro. Não me agrada, eu falo mal. Me agrada, eu quero bajular. Sabe? Então, se eu não tenho a consciência da continuidade da vida, até é aceitável essa conduta minha. Da reprovação, ou faz do meu jeito ou não precisa fazer nada. Eu não entendo, eu não aceito, eu não compreendo a continuidade da vida, a vida imortal. Agora, nós que conhecemos, como os adeptos do estudo da doutrina dos espíritos, eu tenho que modificar a minha conduta, não é opcional, é imperioso. Porque caso não lembramos, às vezes me vem... Eu costumo dizer, esse negócio de ficar escutando espírito não é legal sempre não, né, Jane? Tem hora que pega a gente numa curva, né? Eu reclamando um pouco, às vezes, de determinadas situações, sabe? De críticas que a gente recebe, né? De, às vezes, cara feia, muxoxo. Não é dentro do BRT, não. Estou falando dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita. Que a gente recebe, que as pessoas não entendem a proposta de organização que queremos trazer para dentro da casa, a gente não consegue entender. Aí eu estava nessa de resmungar, sabe, Fran? Resmungando mentalmente pra caramba. Aí um benfeitor falou assim, Jesus nos ensina, os mansos herdarão a terra. Aí eu comecei a dar até logo para os familiares,
né? Porque estou mais próximo da saída do que da chegada. Eu não sei o que vai acontecer com esse espírito aqui rebelde, preguiçoso, procrastinador. A procrastinação é a característica do espírito preguiçoso. Tá bom? Não sou eu que digo, não. É Joana de Antes que fala para a gente, no Ser Consciente, que toda vez que eu adio a realização de uma ação no bem, eu demonstro o quanto que eu estou distante da produção ativa que Jesus me convida. Eu trabalho até hoje, o Pai trabalha até hoje e eu também. É o que Jesus fala. Ele é um Cristo, cara. Ele é o CEO da parada. Entendeu, Marise? Ele é o CEO. Ele é que construiu tudo isso, organiza e mantém. Mas ele condiciona para todos nós uma conduta que nos levará à felicidade da vida imortal. Se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. A primeira fala de Jesus já é complicada. Negar a si mesmo é você não querer ter razão sempre. Sabe? É você não ser a última palavra em tudo que você, muitas das vezes, a gente quer ser. A proposta do mestre de negar a mim mesmo é eu respeitar o direito do outro de não concordar comigo. Isso aí, para muitas das vezes, para mim, era o desencarne. Como assim? Eu falava assim, não está discordando de Evaldo, está discordando de Kardec. Mas não era explicativo, era arrogância. Sabe? Era arrogância. Porque se eu tivesse realmente compreendido a proposta de Kardec, eu também entenderia a necessidade de respeitar o meu próximo. E aí, com isso, eu vou construindo uma eternidade para a minha alma de felicidade ou de busca da felicidade. Porque nós sabemos, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, o homem pode almejar ser feliz na Terra? E os espíritos respondem, está escrito lá atrás, em Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo. Não adianta, você não tem direito a ser feliz. Sabe por quê? Porque é um espírito num plano de prova e expiação. Ou como diz o nosso amigo Pierre Ferraz, né? Nós tem a primeira série A, que é o plano primitivo, que ninguém gostou de passar por lá. Tinha que dormir no meio da caverna, um frio danado ou um calor infernal. Toda noite tinha um bicho querendo matar você, uma encrenca danada. Era a primeira série, é o plano primitivo. A segunda série, plano de prova e expiação. Plano de prova e expiação. Eu uso sempre uma metáfora para poder a gente entender. Tá não? Mais um pouquinho. Obrigado. Eu uso sempre uma metáfora que a gente fala, mexe comigo, tudo bem. Agora mexe com meu filho, eu viro... Se eu viro bicho, eu não estou longe da angelitude, eu estou mais perto da animalidade. Porque o correto seria o quê? Mexe comigo, mas não mexe com meu filho, porque aí eu terei que ter uma dose maior de compaixão por você que mexeu com meu filho. E eu não falo isso, eu viro um bicho. Se eu viro o bicho, como diz Lázaro na página sobre o dever, ele diz que eu estou mais perto da origem do que do destino. A minha origem é a animalidade e o meu destino é a angelitude. O que está almejado para todos nós é como diz aquela música, né? Um dia seremos anjos. É o objetivo de cada um de nós. E tenham certeza, eu gosto muito de uma frase que Emmanuel fala no livro Vinha de Luz. Ele diz que se Jesus não acreditasse na nossa possibilidade de transformação, ele não teria vindo. Acho lindo isso. O fato do mestre ter encarnado entre nós foi a afirmação que eu confio em vocês. Ele confia na gente. Essa confiança de Jesus em cada um de nós, e não é individualizado, não. Eu gosto mais do Flávio, então confio mais no Flávio do que no Jorge. Não é nada disso. A confiança de Jesus é na nossa condição de espíritos imortais. A cada passo alçaremos degraus no nosso processo de evolução.
a cada passo. E nesse processo de evolução, nós iremos compreendendo cada vez mais a nossa imortalidade. Certa vez, um benfeitor falou assim para a gente: o pai, a mãe, que ama o filho, ele não está certo? Não é o caminho certo? E respondemos que sim. Porém, ao olhar dos espíritos de esferas superiores, é egoísmo. Porque o pai e a mãe ama o seu filho, não ama os filhos de todos. Chegaremos lá. É por isso que Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus não tem mais o particularismo, o egoísmo de amar só aqueles que estão perto de mim e que me agradam. A proposta do Evangelho e da doutrina espírita em relação à imortalidade é você expandir o sentimento de amor igualitário para todos. Ai, Paulo, é tão difícil. Aí eu lembro do nosso benfeitor, Dr. Erma. Toda vez que alguém, eu aconselho vocês, não falem para ele que é difícil. Que ele vai falar que difícil é a desculpa do preguiçoso. Porque quem quer faz, nem tenta. Ô, fulano, uma vez eu falei com a Ivana, tem hora que eu acho que o doutor Erma é gordofóbico, sabe? Ele olha para a pessoa e fala: você está gorda. Né? Mas não é. É porque o excesso de peso, o excesso de tecido adiposo não vai, é sinal de saúde, já sabemos disso há muito tempo. Mas quando ele olha para alguém que ele fala que é necessário a pessoa entrar num processo de reeducação alimentar, e a pessoa fala: doutor, mas é muito difícil. Ele fala: não, difícil é a desculpa do preguiçoso. Ou então a pessoa fala assim: eu vou tentar. É por isso que não faz, que só tenta. Então, nós temos que ter opiniões mais diretivas, mais positivas. Eu vou fazer isso ou aquilo que é o melhor para mim. E aí, o meu entendimento em relação à imortalidade da alma terá uma outra conotação. Uma outra conotação. Que eu, à medida que vou progredindo moralmente, a possibilidade de encontrar com aqueles a quem amo, ela se torna muito mais real, muito mais factível. Só para encerrar, Públio Lentulus, esposo de Lívia, nosso Emmanuel e Lívia, lá do romance de há 2000 anos. Emmanuel diz numa mensagem, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, ele diz que ele ainda não é digno de conviver na mesma esfera que Lívia. Emmanuel não é digno de conviver na mesma esfera de Lívia. Mas a partir do momento que nós mudamos o nosso comportamento, nós encontraremos amores que hoje, nessa existência, não temos nem possibilidade de perceber. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Evaldo, que a gente possa refletir sobre todas as palavras ditas, com carinho, com a gente mesmo, mas buscando essa transformação, buscando esse esforço que cada um de nós já sabe que necessita. Agora vamos nos preparando para o passe, convido o pessoal do YouTube para que possam vibrar com a nossa casa, se preparando também para esse